Os irmãos e irmãs, mais uma vez, bom dia com a graça e a paz do Senhor Jesus. E eu queria convidar a igreja para abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, palavra do Senhor para as nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 5. O texto que nós estaremos refletindo nesta manhã vai do verso 1 ao 8. Mas eu vou ler todo o capítulo para que a gente possa ir internalizando esse texto em nosso coração. Mas agora pela manhã nós vamos ficar do verso 1 ao 8 e à noite do verso 9 até o 13, de 1 Coríntios, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: de toda parte se ouvem comentários de que há impureza entre vós, e uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai. E ainda estás cheios de arrogância. Não devias, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede? Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito, e já julguei quem praticou tamanha insolência, como se estivesse presente. Ora, quando vos reunirdes em o nome do Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, diante da presença do poder de nosso Senhor Jesus, entregue esse homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Já vos adverti por carta que não vos associasseis a nada que fosse imoral. Dizendo isso, não me refiro a pessoas imorais deste mundo, nem aos avarentos ou aos ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísseis do mundo. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, foi imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim, não devia sequer sentar-se para uma refeição. Pois, como haveria eu de julgar os que estão fora da igreja? Todavia, não devia vós julgar os que são de dentro? Contudo, Deus julgará os que são de fora. Expulsai, portanto, do vosso meio esse que vive na prática da indecência. Curva a sua fronte, vamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor que nos ajude, nos oriente e fale ao nosso coração de uma forma toda especial à luz do texto sagrado. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, palavra que vai no mais profundo do nosso ser. E é com temor e tremor que eu chego diante do Senhor nesta manhã e diante da igreja do Senhor para ministrar esse texto. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós e fale ao nosso coração de uma forma toda especial.
nos instrui, nos edifica, nos orienta, nos exorta, nos faz cada vez mais igreja do Senhor, para a glória do teu nome. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, para que a gente possa considerar esse texto da palavra do Senhor e extrair dele lições para a nossa vida nesta manhã, de uma forma toda especial. O tema da pregação nesta manhã, baseado nesse texto, na primeira parte do capítulo 5 de 1 Coríntios, é escândalo, pecado e orgulho na igreja de Deus, ou na igreja. Escândalo, pecado e orgulho na igreja. Nós acabamos de ver a primeira parte da carta aos Coríntios. O primeiro bloco temático da carta. Nós gastamos mais de 10 pregações, na verdade 12 pregações, para tratar do primeiro bloco temático da carta, que fala das divisões na igreja. Capítulo 1, 2, 3 e 4. Mas eu concordo com o Dr. Warren Wiersbe quando ele diz que a igreja de Corinto não era só uma igreja dividida, e que nós acabamos de ver. A igreja de Corinto era uma igreja desonrada. Não só uma igreja dividida, mas era uma igreja desonrada. E desonrada porque estava acontecendo no seio daquela igreja, no contexto daquela igreja, algo que nem entre os pagãos era admitido naquela época. E olhe que nós estamos falando de uma sociedade depravada, de uma sociedade que era extremamente promíscua. E você olha a história da cidade de Corinto e você vai ver que ali havia depravação moral em alto grau. Mas o que estava acontecendo na igreja era algo tão terrível que nem mesmo a sociedade da época aceitava. Então, por isso que o Dr. Warren Wiersbe ele diz que a igreja de Corinto não era só uma igreja dividida, era uma igreja desonrada por tolerar pecado em seu meio tão grave, tão infame, como aquele que a igreja estava tolerando. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos, à guisa de introdução, para alguns pontos, para que a gente possa entender o texto. Se na primeira parte, no primeiro bloco temático da carta, Paulo trata da divisão, agora nós vamos entrar no segundo bloco temático da carta, onde Paulo vai tratar da disciplina na igreja. E isso compreende os capítulos 5 e 6. Capítulos 5 e 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios trata sobre essa questão da imoralidade no contexto da igreja, e nós poderíamos resumir que o assunto principal é disciplina na igreja. E esses dois capítulos, eles podem ser divididos em 3 partes principais, ou 3 temas, para que a gente possa entender o texto. Primeiro, o problema que estava acontecendo aqui, um problema de incesto. Um jovem da igreja de Corinto estava indo para a cama com a mulher do seu pai. E aí Paulo vai tratar desse assunto no capítulo 5. No início do capítulo 6, Paulo trata do verso 1 a 11 sobre um problema que estava acontecendo na igreja e que precisava ser tratado de forma disciplinar, que era o problema de irmãos estarem tendo questões desta vida uns com os outros, talvez até uma disputa por causa de terras, de bens, negócios, valores, dinheiro. E aí eles, ao invés de resolver a coisa, de lavar a roupa suja dentro da igreja, eles estavam indo para os tribunais da cidade de Corinto, os tribunais pagãos,
estavam indo diante dos juízes e expondo a nudez da igreja, expondo a vida da igreja lá fora. E Paulo vai tratar desse assunto, capítulo 6, verso 1 a 11. No capítulo 6 ainda, verso 12 ao 20, Paulo volta a tratar de imoralidade sexual, desta feita falando sobre o que estava acontecendo com a maioria dos jovens daquela igreja, dos irmãos daquela igreja, que estavam indo para os templos pagãos, para aquelas casas de prostituição da época, e se prostituindo, se deitando com as prostitutas, e isso era tolerado na igreja, ninguém dizia nada, ninguém era disciplinado, ninguém passava por nenhum tipo de disciplina. Então, esses dois capítulos, 5 e 6, eles vão chamar a nossa atenção para a disciplina dentro desses três assuntos. O jovem que estava indo para a cama com a mulher de seu pai. O segundo assunto, irmãos que estavam levando outros irmãos a tribunais seculares. E o terceiro assunto, os jovens da igreja, homens da igreja, que estavam indo para a cama com prostitutas da época, e isso não tinha nenhum problema na igreja. Outra coisa que chama a nossa atenção quando a gente olha para esse texto é a ironia que há entre a primeira parte da carta e essa segunda. Porque na primeira parte a igreja está dividida. E dividida quando não deveria estar dividida. Na segunda parte, a igreja está unida quando não deveria estar unida. Não é irônico isso? Na primeira parte, a igreja está dividida. E Paulo gasta 4 capítulos para dizer, meus irmãos, vocês não podem ficar divididos. Vocês não devem ficar divididos. Vocês são a igreja de Deus. Mas na segunda parte, Paulo já vai falar contra essa união que é de forma indevida da igreja, que a igreja toda se uniu, ou a grande maioria da igreja se uniu, para proteger esse rapaz, talvez um dos líderes daquela igreja, que estava vivendo num pecado terrível. Não foi uma queda, não é uma queda, era um caso de anos, e a igreja estava unida em torno desse rapaz, e protegendo esse rapaz, e protegendo aqueles que iam para os templos pagãos se prostituir. A igreja estava unida. Então, desunida quando não deveria estar, unida quando não poderia estar unida. A outra coisa, para a gente entrar no texto, é que, lembre-se que a carta, quando foi escrita originalmente pelo apóstolo Paulo, ela não tem divisão de capítulos e versículos. E quando você olha o capítulo anterior, que Paulo está discutindo sobre a sua autoridade apostólica, e ele usa a figura do pai, ele se coloca como um pai espiritual para aquela igreja, ele chama a atenção daqueles irmãos como um pai espiritual e diz que ama aquela igreja. Ele termina o capítulo dizendo que ele é um pai que disciplina a igreja. Se ele é o pai espiritual da igreja, ele tem autoridade para disciplinar aquela igreja. E por isso que ele termina o capítulo 4 dizendo assim: o que preferis? Que eu vá até vocês, que eu visite vocês com a vara da disciplina ou com amor? Vocês é que escolhem. Eu estou para fazer uma visita a vocês. Estou mandando Timóteo na frente, mas eu vou visitar vocês. E aí, o que vocês preferem? Vocês preferem que eu vá aí com amor pastoral ou que eu vá com a vara da disciplina na mão para disciplinar vocês? Como um pai que disciplina a seus filhos. E quando ele toca no assunto da disciplina, ele vai lembrar desses 3 problemas da igreja que carecem, sim, de disciplina. O que ele está dizendo é, vocês preferem que eu vá aí com amor ou com a vara da disciplina? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês estão precisando exatamente da vara da disciplina. Por isso e por isso. Por causa do caso do jovem que vocês estão tolerando,
por causa dos irmãos que estão indo para os tribunais seculares e por causa da moçada que está indo para a cama com prostitutas e vocês não estão fazendo absolutamente nada. Mas a última coisa ainda, para a gente entrar no texto, é que Paulo trata de um problema sério, não só no capítulo 4, mas agora também no capítulo 5. Qual era? O orgulho daquela igreja. Meus irmãos, por favor, preste atenção nisso aqui, porque é extremamente importante para a gente entender esse texto. Paulo disse que havia naquela igreja alguns arrogantes, pessoas orgulhosas, pessoas que estavam inchadas, que se colocavam acima do próprio apóstolo Paulo. E Paulo diz, quando eu for aí, eu quero ver a autoridade desses arrogantes. Eu quero ver a palavra deles e se eles têm poder em alguma coisa. E Paulo está falando desse orgulho da igreja, desses arrogantes que tinha na igreja. E quando chega no capítulo 5, Paulo vai falar exatamente desse orgulho que existia naquela igreja. A igreja de Corinto era uma igreja tão orgulhosa que se orgulhava até mesmo do pecado. E eu estava ouvindo um pastor expondo esse texto, pastor Paulo Brasil, que foi meu professor no seminário, que é um grande exegeta, uma grande autoridade na área de exegese, e eu tive o privilégio de tê-lo como professor os 4 anos. E o pastor Paulo Brasil, ele expondo esse texto, ele começa dizendo assim, que não existe nada mais hediondo e grave do que pecado misturado com orgulho. Se existir uma coisa grave e perigosa na vida de uma pessoa ou na vida de uma igreja, é quando o pecado ele vem misturado com orgulho, que era o que estava acontecendo aqui em Corinto e que acontece nos nossos dias. Ou você nunca ouviu falar do orgulho gay? As pessoas falando que têm orgulho de determinadas práticas, que têm orgulho de fazer determinadas coisas que contraria completamente a palavra de Deus. A igreja de Corinto era uma igreja orgulhosa. E Paulo está dizendo, vocês são orgulhosos. Tem alguns arrogantes aí. Tem alguns que estão se orgulhando aí no meio da igreja. Pois bem, eu vou visitar vocês. E quando eu chegar aí para visitar vocês, eu quero ver o poder desses orgulhosos. Sabe por quê, igreja de Corinto? Vocês estão se orgulhando e tem pecado no meio de vocês. E vocês estão se orgulhando desse pecado. E que coisa grave vocês estão cometendo. Que coisa grave está acontecendo no meio da igreja. E vocês ainda estão se orgulhando disso. Vocês têm que se orgulhar de quê, meu Deus do céu? Vocês estão aí querendo ser melhor do que eu. E olha aqui o que está acontecendo no meio da igreja. No contexto da igreja. E isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Então, por isso que eu coloquei o tema escândalo, pecado e orgulho na igreja. É isso que resume, principalmente, os 8 primeiros versículos deste capítulo 5. Então, com isso em mente, vamos olhar para o texto e vamos, à medida que for lendo, expondo, aplicando o texto para a nossa vida. E como eu orei, meus irmãos, esse é um daqueles textos que a gente deve olhar com temor e tremor, pedindo a Deus graça e misericórdia sobre a nossa vida. Nenhum de nós estamos imune daquilo que Paulo está dizendo aqui. Nenhum de nós. Então, se você entrou aqui nessa manhã, ou você está assistindo, e você se coloca numa situação que é uma situação acima dos demais, como alguém que é santo, que é perfeito, que se orgulha disso, por favor, baixa a bola e peça a misericórdia de Deus e olhe para esse texto pedindo a Deus graça sobre a sua vida e a vida da sua igreja. Olha aqui, versículo 1 e 2, vamos ver aqui o problema que Paulo está ressaltando na igreja. Na minha versão aqui, na King James atualizada, diz assim: de toda parte se ouve comentários de que há impureza entre vós e uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos,
a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. E ainda estás cheio de arrogância. Não devias, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede? Olha o que estava acontecendo na igreja. Paulo tomou conhecimento, e aqui ele não diz qual foi a fonte da informação, mas Paulo tomou conhecimento, e não era conversa, era uma notícia verídica, eram comentários que estavam sendo feitos, mas que retratavam a realidade da igreja. Paulo tomou conhecimento de que na igreja de Corinto, uma igreja que havia sido fundada há pouco tempo, estava acontecendo um caso grave que nem a sociedade de Corinto, tão depravada como era, a sociedade greco-romana e principalmente judaica, não admitia de forma alguma. Qual era o problema? Paulo diz que havia naquele contexto da igreja imoralidade. A palavra que ele usa aqui, que foi traduzida como impureza, imoralidade, é a palavra na língua grega chamada porneia, de onde vem a palavra pornografia, que tem um leque de significado muito grande. Dr. Gordon Fee diz que no contexto grego, a palavra porneia significava basicamente prostituição. Prostituição no sentido de alguém que paga para sair com a prostituta. Mas essa palavra ela vai ganhando uma conotação nessa área sexual para tratar de todos os pecados relacionados à sexualidade. Desde pecados na área do adultério, da fornicação, da prostituição, bestialismo, todos os pecados que estão na área sexual, eles são resumidos muitas vezes na Bíblia com essa palavra porneia. Porneia, imoralidade, impureza. E aqui, porneia está sendo usada num sentido grave demais, que é um problema para os exegetas. Esse capítulo 5 pode parecer fácil, mas não é. Ele levanta inúmeras perguntas, inúmeras dificuldades. Eu vou tratar de algumas aqui. Infelizmente, eu não tenho como tratar da grande maioria delas, até porque eu não tenho condições. Eu não sou um linguista, mas eu vou levantar aqui algumas questões desse capítulo para que os irmãos entendam que ele não é fácil. Mas o ponto aqui é que imoralidade aqui, porneia ou impureza, está sendo usado num contexto difícil. Qual é o contexto? Na igreja de Corinto, tinha um jovem que estava indo para a cama com a mulher de seu pai. E aqui começa o problema. Primeiro, não tem como dizer que era a mãe, até porque Paulo não disse. Paulo está dizendo que é a mulher do seu pai. Então, ele não está dizendo que é a mãe. Se fosse a mãe, ele dizia. A grande questão é, que tipo de relação é essa? É incesto? É adultério? É prostituição? Que tipo de relação é essa? O ponto é, esse pai estava vivo? Será que o pai desse rapaz estava vivo? E esse rapaz está se relacionando com a sua madrasta, com o seu pai ainda vivo. Ou seja, essa mulher está indo para a cama com o pai desse rapaz e com ele. Já pensou que situação? A outra situação, será que esse pai morreu e aí esse jovem pegou essa mulher do seu pai para ser sua esposa e começou a se relacionar com ela? Uma terceira situação é que essa mulher pode ter se separado do homem, já apaixonada por esse rapaz, e começaram a se relacionar e são membros da igreja, estão dentro da igreja. O texto não diz. Mas o que o texto diz é, de toda parte, se ouvem comentários de que há imoralidade
ou impureza entre vós, e uma espécie de imoralidade tal que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. O que Paulo está dizendo é, igreja de Corinto, eu estou sabendo, e os comentários já saíram das quatro paredes da igreja, já está na sociedade de Corinto, todos estão comentando, estão sabendo, a notícia já se espalhou, de que há uma imoralidade no meio de vocês. E uma imoralidade tão grande que nem os pagãos admitem. Sabe por quê? Porque mesmo aquela sociedade pagã, como eu disse, que tem um verso de um poeta romano dizendo assim, que as prostitutas são para o prazer, as concubinas para massagear o nosso corpo e as esposas para gerar filhos. Mesmo nessa sociedade, eles não admitiam que um homem se deitasse com a mulher do seu pai, mesmo sendo a madrasta. Essa relação incestuosa era proibida pela lei romana. E dependendo da situação, por exemplo, se o homem estivesse vivo, se fosse uma questão de adultério, se ainda o casal estivesse mantendo relações, e houvesse um caso como esse, a pena poderia chegar a ser pena capital. Não se aceitava, mesmo numa sociedade depravada como aquela. E no contexto judaico, meus irmãos, se você olha Levítico capítulo 18, versículo 8, tem lá muito claro, não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, nem da tua irmã, nem de ninguém da tua família. Era lei em Israel. E se houvesse isso em Israel, a pessoa deveria ser apedrejada, deveria ser morta. Então Paulo está aqui evocando não só a lei judaica, ele é judeu e ele sabe muito bem que entre os judeus isso jamais seria admitido, mas ele está escrevendo para uma igreja num contexto gentil, grego, uma igreja gentílica. E ele está dizendo, igreja de Corinto, que coisa! Nem entre os pagãos, não é só entre os judeus não, entre os pagãos não se admite uma coisa como essa, que alguém vá para a cama com a mulher do seu pai, com a sua madrasta. Não se admite isso, jamais. Pela forma como Paulo coloca aqui, você vê claramente que não foi uma queda, era um caso, era algo permanente, era uma relação que se firmou e que estão diante agora não só da igreja, mas da sociedade. Um detalhe que eu não posso deixar passar, meus irmãos, é que em todo o contexto, você não vai ver Paulo dando ênfase à mulher. Por quê? Boa parte dos exegetas, ou quase 100% dos comentaristas, entendem que a mulher aqui não era crente, não era da igreja. Por isso que Paulo não vai falar da mulher. Por isso que Paulo vai dar ênfase à disciplina do jovem e não da mulher. Porque a igreja não tinha jurisdição sobre ela, tinha jurisdição sobre o rapaz, sobre o homem. Então, a igreja não pode disciplinar quem é de fora, a igreja disciplina quem é de dentro. Então, por isso que Paulo está tratando do assunto, mas a ênfase vai ser dada sobre o rapaz. Vai dizer, expulsa ele do meio da igreja, entrega a Satanás, que ele seja excluído da casa do Senhor. Mas qual é o ponto que eu quero destacar aqui, meus irmãos, antes de irmos para o versículo 2? É que, por favor, meu querido, você que se escandaliza com pecado na igreja, saiba que isso não é novidade. Você está vendo aqui? Uma igreja do primeiro século, plantada pelo apóstolo Paulo, uma igreja que tinha todos os dons espirituais, uma igreja que tinha a manifestação do Espírito Santo, uma igreja que teve os melhores pastores da época, Paulo, Apolo, e tinha no meio, no contexto dela, pecado grave, escandaloso, que nem no mundo tinha. Por que eu estou dizendo isso aqui, meus irmãos?
Porque tem muita gente melindrosa na igreja. Ela acha que veio para um ambiente perfeito. E também se coloca como uma pessoa perfeita. E aí, ela está na igreja, está tudo bem. Aconteceu um problema, e principalmente se esse problema for com a liderança da igreja, não quero mais ser dessa igreja, não quero mais ser crente, vou ficar em casa, vou lá para fora, nunca mais eu quero saber dessa igreja, nunca mais vou dar meu dízimo, nunca mais vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se coloca numa posição de santidade, de uma espiritualidade acima da média, como que a igreja não fosse formada por pecadores. Olha aqui a igreja de Corinto. Havia naquela igreja um irmão que estava indo para a cama com a mulher do seu pai. Então, escândalo sempre existiu, existe e existirá na igreja de Deus. Era a igreja de Deus. Era a igreja de Deus. Jesus disse, olha, vai ter escândalo. Ai daquele por meio de quem vem o escândalo. Mas escândalo vai ter. Então, é preciso a gente ter cuidado, porque toda vez que cai um pastor, que cai um irmão, um presbítero, alguma coisa acontece, o povo só falta morrer. Não. Existe escândalo, sim, na igreja de Deus. E muitas vezes escândalo que nem lá no mundo a gente vê, nem lá fora a gente vê. Agora, qual é o problema que Paulo vai dar ênfase aqui, meus irmãos? Paulo está tratando do pecado desse rapaz. Paulo está chamando a atenção para a hediondez desse pecado, está. Agora, se você ler o capítulo, principalmente agora, versículo 2, e você olhar direitinho, você vai ver que aqui nós temos um problema duplo. Qual é o problema? Primeiro, o pecado. Primeiro, o escândalo. Primeiro, o fato de um jovem estar em pecado e na igreja e não está acontecendo nada. A coisa já estava no mundo. Mas a segunda coisa que Paulo coloca é como é que a igreja tratou esse pecado. E a ênfase de Paulo aqui é interessante que não vai ser nem o jovem em si, o peso maior que ele vai dar não é ao jovem, não é que ele esteja concordando com o pecado do jovem, pelo contrário, mas o peso maior que Paulo vai dar é para com a atitude da igreja. O que a igreja faz na hora que tem um pecado como esse? Qual é a atitude da igreja? Como é que a igreja deve agir diante de pecado, diante de escândalo, diante de uma situação tão deplorável como essa? Como é que a igreja tem que agir? E a ênfase de Paulo nesse capítulo vai ser que a igreja de Corinto agiu mal. Agiu de forma horrível, feia. Olha o que ele diz. E ainda estáis cheios de arrogância. Tem uma situação dessa no meio da igreja, e vocês estão orgulhosos, cheios de arrogância. E aqui começam os problemas exegéticos. Por quê? De que essa igreja se orgulhava? Por que Paulo está dizendo que eles estão cheios de arrogância? A disputa é grande. Primeiro, Paulo poderia estar fazendo um contraste com o que ele acabou de dizer no capítulo 4. Aquela igreja se orgulhava e se colocava numa espiritualidade acima da média, por ter todos os dons, a manifestação do Espírito Santo, e estavam se sentindo assim, já nas nuvens. Aí o que eles vão dizer? Nós somos melhores do que Paulo. E tinha uma turma lá se achando acima da média, melhor do que Paulo. Aí Paulo diz, vocês estão se achando melhor do que eu? Com um pecado desse aí, no meio da igreja? E vocês ainda estão cheios de orgulho, querendo ser melhor do que a minha pessoa, e tolerando esse tipo de coisa no meio de vocês? Brincadeira. A outra possibilidade é que aquela igreja poderia estar se orgulhando de ser uma igreja inclusiva, amorosa, liberal. Muitos exegetas entendem assim.
Havia um pecado no meio da igreja, gravíssimo, e aquela igreja estava orgulhosa, dizendo assim: nós entendemos a graça, nós somos uma igreja cheia de amor. Nós queremos gente pecadora aqui mesmo, aqui é um hospital. Aqui é um lugar onde os pecadores devem estar. Estavam se orgulhando de ser a igreja inclusiva da cidade. A igreja onde todo mundo poderia estar lá, viver do jeito que quisesse, viver a sua vida da forma que você quisesse, e a igreja não estava ali para julgar, até porque quem somos nós para julgar o outro, né, irmão? Crente tem esse negócio, né? Alguns, quem sou eu para julgar? Ou, principalmente quando a pessoa está em pecado, quem é que vai me julgar? Por que o pastor vai me julgar, ou o conselho da igreja? Todos são pecadores? E a igreja vai para o outro extremo de dizer assim: nós somos uma igreja amorosa. Então, nós temos orgulho, porque aqui o pecador é aceito. Calma. O pecador deve estar na igreja, sim. Agora, a igreja não pode tolerar pecado. A igreja não pode se orgulhar de ser uma igreja em que abraça todo mundo e tolera todo tipo de coisa. E a grande questão aqui, meus irmãos, que os estudiosos debatem sobre isso, é por que essa igreja está tolerando esse rapaz? E se orgulhando disso. E aqui começa a hediondez desse caso. Provavelmente esse rapaz, ele era um dos líderes da igreja, gente de influência, gente poderosa dentro daquela igreja. Por que isso? Porque quando é um pobrezinho, meu irmão, a cipuada é na hora. Mas quando é peixe grande, a coisa demora mais um pouco. Pode até acontecer, mas demora. Então esse jovem que estava indo para a cama com a mulher do seu pai, ele poderia ser uma pessoa rica, influente, liderança na igreja. E por causa dessa influência, por causa do grupo que ele tinha gente fazendo vistas grossas na igreja. E a igreja ainda se orgulhava disso. Aí Paulo diz: e ainda estáis cheios de arrogância? Vocês estão se orgulhando disso que vocês estão fazendo? De estar protegendo alguém na igreja? De estar tratando essa pessoa de forma diferenciada? Ele está num pecado que toda a sociedade está sabendo, não era algo velado, era algo público. Aqui não é um pecado velado, aqui era um pecado público. A sociedade de Corinto, estava argumentando contra a igreja. Todo mundo estava comentando, estava falando mal da igreja. E a igreja estava protegendo o cara dentro dela e se orgulhando disso. Meus irmãos, isso aqui é sério. Porque isso não ficou lá no passado. Isso acontece hoje. Isso acontece nos nossos arraiais. Primeiro, escândalos, pecados. Acontece, porque a igreja tem pecadores. Eu e você. Mas acontece essa segunda coisa, de muitas vezes a igreja está se orgulhando de ser uma igreja tradicional, doutrinária, a igreja mais badalada da cidade, e está tolerando pecados graves no meio dela. E a pergunta é: se orgulhar de quê? Só que qual deveria ser a postura da igreja? Olha o que Paulo está dizendo aí. E ainda está cheio de arrogância? Não devias, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede? Veja, meus irmãos, ao invés da igreja tolerar o pecado, passar a mão no pecado, ao invés da igreja estar protegendo, seja lá quem for, pastor, presbítero, diácono, líder, fundador da igreja,
filho do irmão A, do irmão B, do irmão C. Ao invés da igreja estar tolerando um tipo dessa imoralidade, a igreja deveria fazer o quê? Olha como é que diz o texto. Não devias, pelo contrário, na versão de vocês aí, lamentar. Lamentar. Aqui na King James eles colocaram repugnar tal atitude. Na língua original, na língua grega, a palavra que Paulo utiliza aqui é a palavra que é usada para lamentar por um morto. Ela vem do contexto fúnebre. O que deve acontecer numa igreja quando há um escândalo, quando alguém cai em pecado? Um pastor, um presbítero, um diácono, um líder de uma sociedade interna, um irmão da igreja, um jovem, caiu em pecado. A coisa pipocou, é um escândalo. A sociedade já está comentando. O que deve acontecer na igreja? Se orgulhar? E dizer, olha, nós somos uma igreja histórica, tradicional, bíblica, mas ao mesmo tempo, irmãos, nós precisamos ser uma igreja cheia da graça, amorosa, vamos acolher o nosso irmão, vamos tolerar e tal, e dependendo de quem for, abafa o caso. Ou então, o outro extremo. O irmão caiu em pecado, e aí tem gente que se alegra. Tem gente que diz, está vendo aí, ó? Está vendo aí o presbítero fulano? Está vendo aí o pastor? Está vendo aí o diácono? Está vendo aí o filho do irmão A, B ou C? E começa a comemorar o pecado, a queda do irmão, se colocando num pedestal, numa situação acima. Paulo diz, ao invés de vocês se orgulharem, o que vocês deveriam ter feito? Chorar, lamentar. Lamentar, porque essa pessoa, ela agora é como um morto, é como um defunto. Era alguém que estava vivo no meio de vocês, cheio do Espírito, desfrutando dos dons espirituais, ouvindo a palavra, participando de todo o culto, e de repente essa pessoa caiu, tropeçou, e muitas vezes em casos terríveis, coisa feia, escandalosa. Então, igreja de Corinto, ao invés de vocês estarem se orgulhando, primeiro vocês deveriam lamentar, chorar, como quem chora por um morto. Sabe por que chorar, meus irmãos? Chorar por causa do pecado daquela pessoa e chorar porque o próximo pode ser você. Você não está imune. Você não é melhor do que aquela pessoa. Chorar porque a honra do nome de Cristo está indo para a lama no mundo. Chorar porque a igreja é um corpo e quando um membro adoece ou quando um membro tem que ser cortado, a igreja vai sofrer. Pode ser o menor membro, vai sofrer. Todo o corpo vai sofrer. Então a atitude da igreja, em primeiro lugar, deve ser lamentar, chorar, prantear, como se estivesse pranteando um morto. O irmão morreu, ou está morrendo. Cantava no conjunto da igreja, no coral. Era um presbítero, um diácono, um obreiro, um missionário da casa do Senhor. Alguém envolvido na obra do Senhor. E de repente, caiu, tropeçou. Então, a atitude da igreja de Deus não é comemorar, não é tolerar, não é fazer vistas grossas. A atitude da igreja de Deus, em primeiro lugar, é lamentar, é chorar, é prantear, como se pranteia por um morto. Agora, aí vem a ideia do que Paulo está dizendo aqui. Você chora por um morto, não chora? Morreu um parente seu, aquela pessoa que você mais ama na vida, morreu. Aí você vai velar, você vai chorar por aquela pessoa.
aquele corpo vai ficar ali na sua casa? Vai? Vai não. Por mais que você ame, vai chegar a hora que você tem que engolir o choro e vai ter que levar aquele corpo para ser sepultado, vai ter que ser tirado do meio, porque daqui a pouquinho, pode ser seu papai, sua mamãe, seu filhinho querido, pode ser quem for, daqui a pouquinho não tem quem aguente a podridão dentro da sua casa. Então tem que enterrar, tem que tirar do meio. Por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, e ainda estás cheios de arrogância? Não devias, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar do vosso meio, da comunhão, aquele que assim procede? Igreja de Corinto, eu estou sabendo do pecado que está aí no meio de vocês. E ao invés de vocês se orgulharem, chorem, lamente, mas também repugne isso que está acontecendo aí. E tire do meio de vocês, expulse da comunhão aquele que assim procede. Por que vocês não fizeram isso ainda? Veja, meus irmãos, Paulo está indo para o ponto extremo da disciplina, a excomunhão. E por que ele está indo para a excomunhão? Porque aqui era um pecado público, deliberado, não foi uma queda, e que o jovem não mostra arrependimento, nem a igreja está mostrando nenhum tipo de sentimento com aquele pecado do rapaz. Então, essa é a primeira parte do texto, e que deve nos fazer pensar e refletir. Daria para pregar uma série aqui. Pecado grave, porém, mais grave ainda, é quando a gente olha a atitude da igreja. A ênfase de Paulo é na atitude da igreja. Orgulhar-se de ter pecado em seu meio e estar tratando da forma errada e não lamentar aquele acontecimento. E a outra coisa, não ter expulsado do meio da igreja quem tamanho pecado estava cometendo. O problema, como diz Matthew Henry, é que essa igreja pode estar caindo no erro que boa parte das igrejas caem. Era gente influente. Era gente rica. Era gente que tinha liderança na igreja. E aí é melhor fechar os olhos. É melhor ficar quieto. É melhor fazer de conta que nada está acontecendo do que dizer para o irmão que ele está convidado a sair da comunhão. Deixar de tomar a ceia, deixar de participar da liderança da igreja, ser tirado do contexto da casa do Senhor. Mas se a igreja age assim, ela deixou de ser igreja de Deus. Se a igreja só disciplina pobre, ela deixou de ser igreja de Deus. Se ela só disciplina gente simples, gente humilde, gente pacata, ela deixou de ser igreja de Deus. Ela pode ser uma sinagoga de Satanás. O que Paulo vai falar agora para aquela igreja? Olha como é que ele coloca agora. Apesar de eu estar fisicamente ausente, estou presente em espírito e já julguei quem praticou tamanha insolência ou infâmia. Olha as palavras que Paulo está utilizando. Como se estivesse presente. Ora, quando vos reunirdes em o nome do Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, diante da presença do poder de nosso Senhor Jesus, entreguem esse homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha que coisa extraordinária e complexa. Porque Paulo tomou conhecimento do pecado, e o que mais chocou Paulo
não foi o pecado somente, que é grave, que é escandaloso, que a própria sociedade da época se escandalizava, mas o que está deixando Paulo consternado é a postura da igreja, a atitude da igreja. Aquela igreja que se colocava no pedestal estava tolerando um pecado tão grave no meio dela, com as motivações das mais diversas. Aí Paulo diz, pois bem, eu, mesmo estando ausente aí, eu não estou presente fisicamente com vocês, mas estando em espírito, e aqui há uma discussão entre os estudiosos, porque Paulo diz, em meu espírito, e se isso pode ser traduzido com E maiúsculo, Espírito Santo, ou de alguma forma, alguém poderia interpretar que há aqui como que uma sessão espírita, né? Como é que Paulo está lá em Éfeso, mas a igreja vai estar reunida e Paulo está lá com seu espírito na igreja. Então, tem gente que discute isso aqui à luz desse texto. E é complexo você chegar a um denominador do que Paulo está dizendo aqui. A explicação melhor que eu encontrei foi do Dr. Gordon Fee, após ele estruturar bem essa questão, é que ele diz o seguinte, desde os primeiros capítulos que Paulo vem falando que a igreja é essa comunidade do Espírito, cheia do Espírito Santo de Deus, e que esse Espírito que estava em Paulo está em mim e está em você. E quando a igreja se reunisse em nome do Senhor Jesus, Paulo estava ali na igreja, no Espírito Santo, na comunhão dos santos. Então, essa é a explicação que eu achei mais coerente, que se coaduna com o contexto dessa ação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Essa igreja é o templo do Espírito Santo, cada membro tem o Espírito Santo, e quando a igreja está reunida, mesmo Paulo estando lá em Éfeso, ele está presente em espírito, em seu espírito ali no meio da comunidade. Agora, como apóstolo, e que tem autoridade sobre aquela igreja, ele diz, apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito, ou em meu espírito, e já julguei quem praticou tamanha infâmia, como se estivesse presente aí no meio de vocês. Eu, como apóstolo, eu já estou julgando como se eu estivesse numa reunião do conselho ou numa assembleia da igreja e eu já estou tomando uma posição com relação a esse jovem e ao pecado que ele está cometendo. Aí ele diz, ora, foi Paulo que decidiu. Ele é apóstolo, mas Paulo não pode disciplinar sozinho e aqui tem um princípio maravilhoso. Então ele diz, ora, quando vos reunirdes em o nome do Senhor, e eu estando convosco em espírito, diante da presença do poder de nosso Senhor Jesus. Preste atenção nisso aqui, meu irmão, por favor, que aqui tem um princípio que a igreja do Pirangi precisa aprender. Eu e você. Paulo é apóstolo. Paulo tem autoridade sobre todas as igrejas do primeiro século. Eu não tenho autoridade sobre todas as igrejas de Natal, mas Paulo tinha. Eu não posso chegar na igreja do meu colega aqui vizinho e dizer, olha, disciplina fulano e eu estou aí com vocês em espírito e já determinei que seja disciplinado. Não, eu não sou apóstolo, eu sou pastor de Pirangi. Eu tenho jurisdição sobre Pirangi, mas Paulo tinha jurisdição sobre todas as igrejas por ser apóstolo. Mas mesmo sendo apóstolo, e vai tomar uma decisão de disciplinar alguém, Paulo diz que a igreja deve se reunir e, em nome do Senhor, disciplinar aquele homem junto com o apóstolo Paulo. Qual é o princípio aqui e que nós presbiterianos a gente precisa ter cuidado para não confundir as coisas? Na igreja presbiteriana, quem é que tem a responsabilidade de iniciar um processo de disciplina e de disciplinar alguém? O conselho da igreja. Só que, de acordo com esse texto aqui, o conselho não pode agir sozinho. Não pode agir sozinho. Na hora que o conselho, que está representando a igreja, ele disciplina alguém, a igreja do Senhor deve estar com o seu conselho, homologando aquilo que o conselho fez. E Dr. Augusto Nicodemos, no seu comentário desse texto, ele diz algo assim que deve nos chamar a atenção.
Porque, meus irmãos, se a igreja ela não está de acordo com a disciplina, vai prejudicar. Vai prejudicar. Pastor Hernandes, na exposição dele desse texto, ele diz assim, que muitas vezes a igreja atrapalha o conselho. Porque o conselho julgou, o conselho disciplinou o irmão, comunica à igreja, aí o que a igreja faz? Chega para ele e diz assim, o conselho foi injusto com você, eu acho que foram duros demais, e você merece ter outra postura da igreja. E com isso vai minando a autoridade da liderança e do conselho da igreja e vai destruindo a própria igreja, meus irmãos. A própria igreja. Então, se há um processo justo, legal, bíblico, e a igreja representada no conselho, e o conselho está reunido em nome do Senhor, toma uma decisão disciplinar, a igreja deve apoiar o seu conselho. E estar junto com ele, e orar com ele, e colocar as mãos sobre aquela situação. Agora, é claro, seja no modo conciliar, ou seja no modo congregacional, como está sendo colocado aqui, essa assembleia ela tem que se reunir em nome do Senhor. Ela tem que se reunir ali, não de qualquer jeito. Ela não pode agir com politicagem, com molecagem. É uma assembleia que está sendo reunida em nome do Senhor Jesus Cristo. E estando convosco em espírito, diante da presença do poder de nosso Senhor Jesus. E Paulo está fazendo aqui citação de Mateus 18. Como é que diz lá em Mateus 18? Os passos da disciplina. Primeiro você vai lá no irmão, tenta convencer ele, não conseguiu, leva outro. Não conseguiu, leva outro. Se não conseguir, aí você comunica à igreja, a igreja disciplina reunida em nome do Senhor. E Jesus diz assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. O que desligar na terra, terá sido desligado no céu. Os irmãos que gostam de tirar os textos dos contextos, pega esse versículo para usar para reunião de oração. Não tem nada a ver com reunião de oração, Mateus 18. Ali está falando de uma reunião disciplinar. Não é reunião de oração. O Senhor está presente nas reuniões de oração? Tá. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente? Tá. Mas o texto de Mateus 18 não está falando disso, não. Está falando que quando a igreja se reúne, 2 ou 3 para disciplinar alguém, o Senhor está no meio deles. E aquilo que foi decidido aqui está ligado no céu. Está ligado no céu. Então Paulo está dizendo, eu vou estar reunido com vocês e eu quero que vocês tomem uma posição em nome do Senhor. A igreja vai estar reunida em nome do Senhor. E o que vocês devem fazer? Entreguem esse homem a Satanás para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Que coisa, meus irmãos. Essa expressão vai aparecer em 1 Timóteo 1:20. É algo inusitado. Não se sabe de onde Paulo está tirando isso. Ele vai citar mais uma vez na carta pastoral. Alguns entendem que ele está fazendo citação aqui daquele texto de Jó, lá no capítulo 1 de Jó, quando diz que o Senhor entregou Jó a Satanás. E aí você sabe o que aconteceu com Jó ali. O Senhor permitiu que Jó fosse entregue a Satanás, e aí o diabo veio e mexeu com a saúde de Jó, com os bens de Jó, com a família de Jó, fez tudo. Então, alguns acham que Paulo pode estar evocando essa imagem aqui. Mas qual é o ponto? Entregar a Satanás. Não é algo terrível? O que seria entregar a Satanás? E Paulo está dizendo aqui, para que a carne seja destruída, mas o espírito seja salvo no dia do Senhor. A melhor explicação, e o tempo aqui já não dá para mim detalhar, eu vou ter que correr aqui para concluir. A melhor explicação é que Paulo está falando aqui de exclusão, pelo contexto. O que é entregar a Satanás? O mundo jaz no maligno. A igreja é a esfera da atuação e da ação de Deus. E aí você é a ovelha do Senhor Jesus que está no aprisco do Senhor. Mas você está namorando com o mundo, você está em pecado, você está abraçando as coisas do mundo. E a igreja está
disciplinando você, está chamando a sua atenção, e você não se corrige, não muda de vida, você continua na prática do pecado. Aí o que Paulo está dizendo aqui? Pois bem, pega essa ovelha, abre a porta lá do aprisco e expulsa ela do aprisco. Quer ir para o mundo? Pode ir. Vá. É entregar a Satanás, porque o mundo jaz no maligno. Mas para que isso? Para que a carne seja destruída, mas o espírito seja salvo no dia do Senhor. Qual o propósito da disciplina, meu irmão? Mesmo num caso como esse, extremo, de exclusão da igreja, a disciplina ela tem 3 propósitos. Primeiro, a honra do nome de Deus, a glória de Deus. Segundo, a pureza da igreja, o bem da igreja, a edificação da igreja. Terceiro, a restauração do faltoso. Se a igreja perder essa perspectiva aqui, ela não entendeu o que é disciplina. Disciplina não é você humilhar a pessoa, não é você querer ver a destruição da pessoa completamente. Não, disciplina é você querer ver a restauração. Agora, muitas vezes a restauração só vai se dar quando ela for jogada lá fora. E a grande questão aqui é, o que seria essa destruição da carne? Alguns dizem que seria a morte. Pelo contexto da carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que tinha muita gente que estava em pecado e morreu. Morreu. Ananias e Safira pecou e o Senhor matou. Então, muitos estudiosos dizem que entregar a Satanás é colocar a pessoa no mundo, e pode ser que essa pessoa lá no mundo, ela pode encontrar até a morte. Eu sei de um caso de uma pessoa da igreja que o Senhor tirou do mundão, de práticas de pecados terríveis, veio para a igreja mandou para centro de recuperação, essa pessoa foi tratada, foi curada, estava uma bênção na igreja. Aí um dia resolveu ir para o mundão de novo. E foi morta aqui, no Carnatal aqui. Essa pessoa pode ser salva. Ela estava no mundão. Ela tinha sido entregue a Satanás, excluída da igreja. Mas ela pode ser salva. A carne foi destruída, mas ela pode ser salva, porque ela era uma eleita de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. A outra possibilidade que a maioria dos estudiosos defendem é que quando um crente ele está em pecado, e pecados tão graves como esse, e a igreja disciplina, chama atenção, repreende, a pessoa não aceita, aí a igreja vai, expulsa ela, excomunga ela, entrega ela a Satanás. É a ovelhinha que foi colocada para fora do aprisco. O que vai acontecer nessa pessoa? Doenças, problemas, o contexto de Jó. Então tem muita gente que após uma prática de pecado terrível, ela adoece, ela perde muitas coisas, ela vai sendo moída. Quando ela é crente, a gente está falando aqui de crente, meu irmão, de servo de Deus, eleito de Jesus, que pode pecar? Pode. Acontece. Mas se ela é crente de verdade, mesmo que ela tenha sido excluída da igreja, ela vai para o mundo. Aí Deus começa o processo de moer aquela pessoa. Uma doença, crises financeiras e tantas coisas. E aí a pessoa vai sendo moída e a consciência dela vai começando a cair em si e dizer, na casa de meu pai eu tinha tantas coisas e hoje eu estou aqui comendo comida de porcos, estou aqui miserável. Vou voltar para a casa do pai. E aí, se essa pessoa voltar, a igreja tem que receber com abraço, com amor, com carinho, porque nem eu nem você somos melhores do que ela. Nem eu nem você. Nós devemos nos alegrar de ver a restauração, aquela vida sendo trazida de volta para o aprisco, aquela ovelha sendo colocada de volta na casa do Senhor. É isso que deve acontecer. A disciplina cumpriu o seu propósito, que não era destruir definitivamente, era salvar o espírito. E no dia do Senhor essa pessoa vai ser salva, vai estar diante do Senhor. Veja, meus irmãos, que ao mesmo tempo que o texto mostra uma dureza, o texto mostra amor. E o texto mostra que aquele que é de Deus, ele não se perde. Não se perde.
A igreja precisa aprender isso, meu irmão. Porque tem uma coisa que é triste na igreja. Na nossa igreja, em 100% das igrejas evangélicas. Deus perdoa, a igreja não. Deus perdoa, a igreja não. Principalmente quando é um pastor. Porque a gente tem aquela ideia de que o pastor é perfeito, de que o pastor é um anjo, de que o pastor não tem tentações, de que o pastor não enfrenta lutas, de que o pastor não pode ser atraído por alguma coisa, e a gente esquece que o diabo, ele faz de tudo para destruir a liderança. E quando cai um pastor, meu irmão, ao invés de você estar comemorando e discutindo e mandando mensagem para todo mundo, chore, porque o diabo conseguiu uma derrota grande na casa de Deus. Conseguiu destruir muitas vidas, muitas famílias, muitos corações. Então a igreja tem que estar disposta a disciplinar a ponto de excluir, mas na hora que essa exclusão ela produziu o efeito e essa pessoa está vindo de volta, a igreja receber. Então entregue esse homem a Satanás para que a carne seja destruída, mas o espírito seja salvo no dia do Senhor. Aí ele vai dizer outra coisa para a gente concluir. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Paulo vai usar aqui uma imagem, uma analogia, para chamar a atenção daquela igreja. Em 5 minutos eu termino. Por que a igreja deveria disciplinar aquele rapaz e disciplinar no modo mais extremo, a ponto de excluir da igreja, porque ele estava se mostrando um pecador, quanto mais deliberado. Por quê? Paulo vai colocar aqui algumas razões, eu não vou detalhar, mas eu quero só mencionar rápido. Primeiro, porque o pecado na igreja é como fermento. E um pouco de fermento leveda toda a massa. O que iria acontecer na igreja de Corinto? E que aconteceu. Capítulo 6 vai mostrar isso. Tem um irmão na igreja que está em pecado. Está indo para a cama com a mulher de seu pai. É liderança da igreja. Todo mundo sabe, a cidade inteira está comentando, ninguém faz nada. O que vai acontecer com os casais de namorado da igreja? Fulano pode, eu posso. O pastor não disciplinou fulano, então, qual o problema? Não vai mexer comigo também, não. Isso vai criando uma influência no meio da comunidade. Lideranças que não são disciplinadas, e o pecado dela vai fazendo escola dentro da comunidade. Só que aí, quando Paulo fala nesse fermento, que vai levedar toda a massa, ele lembra de uma festa judaica, que é a festa dos pães asmos, e ele vai trazer essa imagem para ilustrar a vida da igreja. Você lembra que os israelitas, quando eles saíram do Egito, o Senhor determinou uma coisa para eles. Eles deveriam vasculhar toda a casa naquele dia e tirar todo o pão fermentado, levedado de dentro das suas casas. E eles iriam celebrar a Páscoa do Senhor com os pães sem fermento. E o israelita que não tirasse todo o fermento de dentro de casa, ele seria excluído da comunidade de Israel. Por quê? Porque fermento, na cultura judaica, era símbolo de corrupção, de putrefação. Porque como é que se levedava a massa naquela época? Se pegava um pedaço de massa, deixava de lado, aquela massa apodrecia, né?
E aí, quando você ia fazer a outra massa nova, você botava aquele pedacinho no meio, deixava um tempo e ele levedava toda a outra. Então, isso é um símbolo de corrupção. E aí, Paulo está dizendo, vocês, olha aqui o texto, meus irmãos, para não ficar nas minhas palavras. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova, e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Ou seja, Paulo está pedindo para a gente agir de acordo com o que nós somos. É o indicativo e o imperativo. Vocês são uma massa sem fermento. Então, ajam como uma massa sem fermento. Tire todo o fermento do meio de vocês, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já morreu. Aí ele diz, vamos celebrar a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Paulo compara a vida do crente à festa dos pães asmos, a uma festa que não podia ter fermento, que não podia ter corrupção, não podia ter pecado. Agora, veja que coisa linda aqui. Paulo está mandando nós agirmos de acordo com aquilo que nós somos. O que a igreja é? Cristo morreu por nós, é o nosso Cordeiro Pascal que foi sacrificado e nos tornou uma massa sem fermento. Então, por que vocês estão permitindo fermento no meio de vocês? Eu concluo, meus irmãos, apenas citando algumas aplicações para a sua reflexão. Primeiro, eu já fiz mais de uma vez no texto. A igreja tem pecado. Pode acontecer escândalo dos mais terríveis. E se você quer deixar a sua igreja por causa de escândalo, eu tenho uma notícia para você que talvez não seja muito boa. A igreja para onde você vai tem também. Porque toda igreja é igual. Toda paróquia é igual. Lembra do livro que eu falei um tempo desse? A minha paróquia é igual a todas as paróquias, porque todas as paróquias são iguais. Todas são formadas de pecadores. Então, você que está pensando em deixar a sua igreja, porque teve um escândalo grande na sua igreja, por favor, fique aonde você está, porque para onde você vai tem escândalo. E se não tiver, talvez você é quem vai ser o escândalo lá e vai causar problema. Segunda coisa, qual o objetivo da disciplina, meus irmãos? É mostrar que nós somos melhores? É mostrar que nós estamos acima da média? O objetivo da disciplina é a glória de Deus, o bem da igreja e a restauração do culpado. Se não estiver sendo com esse propósito e esse tripé, essa disciplina é errada. E às vezes a igreja aplica disciplina por N motivos, que não os motivos bíblicos. A outra coisa, em nome de Jesus, quando alguém peca, é responsabilidade não de um ou de dois, é de toda a igreja. É responsabilidade do corpo, porque é o corpo que está sendo maculado, ferido. Então, todos devem chorar, todos devem prantear, todos devem procurar resolver a questão, todos devem estar dispostos a ver a restauração daquela pessoa. A outra coisa que Paulo está colocando aqui, meu querido irmão e minha querida irmã, nunca se coloque numa posição de perfeição. Nunca celebre a queda de alguém. Amanhã pode ser você. Paulo diz isso lá na carta aos Gálatas, que quando fosse disciplinar alguém, disciplinasse a pessoa, leia lá, capítulo 2 ou 3 de Gálatas. Discipline a pessoa pensando que amanhã pode ser você. Ou seja, não se coloque numa posição de arrogância, de orgulho. Você é pecador, meu irmão. Você é pecador. E como pecador você sabe. O nosso problema é que muitas vezes a gente aproveita a queda do outro
para justificar pecados nossos. E quando você vê alguém muito duro com o pecado do outro, pode ter certeza, vai investigar a vida dela, que tem coisa lá que ela está querendo esconder, e ela está expondo o outro para se esconder através daquela exposição. Pode ter certeza. Por último, há pecados que são públicos e que são tratados de forma pública. Esse é o princípio. Paulo está sendo duro aqui, o pecado era público, a cidade inteira conhecia. Mas há pecados que são velados e devem ser tratados de forma velada para o bem daquelas pessoas. É assim que a igreja age. Então, se você sabe de alguém que está em pecado, meu irmão, a primeira coisa que você tem que fazer, biblicamente, não é trazer essa pessoa para o conselho. Não é ir para as redes sociais. Não é ficar comentando na reunião de oração com aquele pedidozinho de oração que é fofoca, não é pedido de oração. Fulana, você sabe o que está acontecendo com o cicrano? Vamos orar. Com a piedade maligna, que não tem nada a ver de pedido de oração, é comentar a vida do outro. Então, se você sabe que alguém está em pecado, cumpra Mateus 18, vá lá, converse com a pessoa, chore com ela. Não te ouviu, leve outra. Se a pessoa te ouviu, você ganhou seu irmão, não exponha seu irmão. Resolveu o problema, não traga para o conselho, não traga para a igreja, não ponha nas redes sociais, ore com aquela pessoa, chore com ela e restaure a vida dela. Agora, ela está se mostrando enquanto mais, ela não está mostrando arrependimento, não está mostrando mudança, aí você vai denunciar ela. Aí você vai levar ela. Mas o que eu estou dizendo é, pecado público se trata de forma pública. Pecado velado se trata de forma velada com as partes. Eu estava ouvindo um pastor falando, um dos grandes pregadores da Igreja Presbiteriana do Brasil, na década de 90, pastor Antônio Elias. Um irmão chegou para ele e disse assim, pastor Antônio Elias, eu caí. E o pastor disse assim, quem sabe mais, meu filho? Ele disse, eu, minha esposa e a pessoa. E o pastor disse, vamos chorar aqui, vamos orar. E você se afaste das atividades da igreja por você mesmo. Mas eu não vou levar você, eu não vou expor você, eu não vou expor sua família, eu não vou expor seus filhos. E ele conta que depois de muitos anos, viu aquela família restaurada, os filhos daquele homem no ministério. Agora você já pensou se fosse exposto como a gente faz? Que a gente comemora, põe nas redes sociais, mete o pau, faz gracejo, faz tudo. Então, haja com amor, meu irmão. Seja amoroso. Ame o seu irmão, se coloque no lugar dele. Existem muitos pecados aqui em Pirangi que foram públicos e que eu levei para o conselho. E existem centenas de pecados aqui de Pirangi que foram velados e que eu vou levar para o túmulo. Que eu já chorei com pessoas. E que eu disse assim, é eu e você, vamos ficar aqui diante do Senhor. E eu vou prestar conta diante de Deus. E não estou nem aí com o julgamento de quem quer que seja. Apenas eu não destruí aquela vida. Eu tenho visto pessoas restauradas. Eu tenho visto Deus agir nessas vidas. Arrependimento, quebrantamento, mudança na casa do Senhor. Pecado tem que ser tratado. Tem que ser disciplinada a pessoa. Mas na esfera correta, da forma correta, com a motivação correta, para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para o bem do culpado, para a restauração do culpado. Queira Deus que Pirangi seja uma igreja que disciplina, mas queira Deus que Pirangi seja uma igreja que restaura para a glória do Senhor. Vamos ficar de pé?